E olha só, gente, essa notícia. O crescimento desenfreado das metrópoles associado ao tráfico de bichos faz do futuro da vida selvagem uma incerteza no nosso país. No que se refere à fauna, todos os anos milhões de animais silvestres sofrem maus tratos, muitas vezes fatais. E o Estado não consegue mudar esse quadro sozinho, Ana. Pois é, Renata. Felizmente, a iniciativa privada se mostra sensível à causa, oferecendo serviço voluntário de resgate e de acolhimento das espécies vítimas da violência humana. Um bom exemplo disso é o Instituto Líbio, que nós vamos conhecer agora, em companhia do nosso especialista em pets, o Julinho Casares. Fala galera, hoje eu estou em Porto Feliz, interior de São Paulo, para conhecer uma médica que transformou seu refúgio pessoal em um instituto, um lugar seguro para animais silvestres que foram vítimas de tráfico, maus tratos e queimadas. E pelo cuidado do Instituto já passaram por aqui araras, tucanos, papagaios, macacos, entre outras espécies. E atualmente em reabilitação tem cerca de 100 animais. E hoje eu estou aqui com a médica Raquel Machado, que é a grande responsável por todo esse espaço encantador que a gente está. Tudo bem, Raquel? Tudo Prazer bem. em conhecê-la. Prazer todo meu. Obrigado pela recepção com a gente aqui. Obrigado você, vamos sentar. Vamos conhecer tudo hoje aqui sobre esse espaço. E é verdade que você transformou o seu refúgio pessoal em um instituto para você ajudar os animais silvestres? Isso. A gente começou lá em 2007, quando a gente comprou essa área, que eu queria era um local para descansar, ficar no meio em contato com a natureza. E o antigo dono deixou um papagaio numa gaiola. E aí eu entrei em contato com o IBAMA para saber o que eu podia fazer com esse papagaio, porque aí eu fiquei responsável por um animal silvestre numa gaiola, que era uma coisa que me incomodava. Quando eu entrei em contato com o IBAMA, eu descobri a realidade do tráfico de animais silvestres e comecei a acolher esses animais para dar uma vida mais digna para eles. E aí a gente fundou o Instituto Líbio em 2020 e transformou o que era a nossa vida pessoal numa instituição mesmo. E eu sei que todos aqui hoje são muito bem tratados, né? Mas quais são os tipos de cuidados que eles recebem aqui? Eles recebem todos os cuidados veterinários, né? Uma alimentação adequada, balanceada. A gente faz um trabalho de enriquecimento ambiental que é super importante. A gente tem uma história muito emocionante, que é do macaco prego Dumbo, né? Eu queria conhecer mais a história dele e se a gente pode conhecer ele também. Claro, vamos lá conhecê-lo. Bora conhecer o Dumbo. Bom, gente, chegamos aqui no recinto do Dumbo e da família dele, porque tem alguns macacos pregos aqui. E eu queria que você me contasse, Raquel, um pouquinho da história dele, que ele sofreu bastante e também foi vítima de tráfico, né? Sim. O Dumbo, quando ele foi entregue pra gente, até o resquício do cordão umbilical ele tinha. Então, quando os traficantes eles pegam um filhote desse, geralmente eles matam a mãe e capturam o filhote. Então, é um dano para a biodiversidade gigantesco, porque eles atrapalham toda a procriação desse animal, né, da mãe que poderia ter mais filhotes, desse filhote em particular, que infelizmente vai ficar condenado a viver em cativeiro. E a gente viu aqui que já tem uma família. Ele conseguiu se enturmar bem, hoje ele tem uma família dele aqui, Sim, ele fica... Sim, não, a família, quando ele chegou, o grupo já era mais adultos jovens. Então, eles abraçaram o bebê, cuidaram do bebê, o bebê já foi para as costas de um. E o macaco prego, ele vive bastante tempo? Vive, em média, em cativeiro, em média, uns 40 anos. Olha para você ver, a gente tem a história da vovó Elza, que a vovó Elza chegou pra gente com 40 anos, já está com 45. Olha só, então tá indo bem. Tá indo Qualidade bem. de vida, comida fresca, é isso aí. E a vovó Elza, você imagina, ela viveu 40 anos acorrentada, e aí entraram em contato com a gente em 2020 para poder recebê-la bem no meio da pandemia. Aí nós recebemos a vovó Elza e ela pesava nem 1 quilo. Olha só. E aí ela veio para cá, hoje ela já está com mais de 2. E sofreu muito durante a vida toda, né? Sofreu muito durante a vida toda. Você vê que ao redor da cintura dela, ela não tem pelo, que era onde que ficava a corrente. Ela ficava no chão, então ela não usou o rabo dela, ela não sabe usar o rabo dela como 5º membro. Mas hoje ela tem uma vida boa.
Raquel, eu queria saber sobre o macaco prego, por que eles são tão traficados e as pessoas querem tanto ter esses animais? E, infelizmente, a gente vê muitos casos muito tristes, até como esses 3 aqui. Eu acho que aumentou muito o número de casos de tráfico de macaco prego por causa de rede social, influenciadores mostrando que tem um macaco em casa e quem segue acha legal e quer ter igual. Então, eu acho que isso estimulou demais. E o macaco prego, além dele ser um animal que vive em grupo, então se você tem um dentro de casa, isso já é péssimo para o macaco, né? O macaco não é feliz desse jeito. Então, esse é um dos motivos que você não pode ter macaco como se fosse pet. Segundo, ele tem que ter a socialização entre eles, eles têm uma alimentação adequada na natureza, eles não usam roupa. Não é? Então, assim, roupa não é uma coisa adequada para eles, pode dar dermatite e tudo mais. Há pouco tempo chegaram aqui no Instituto 3 filhotes de macaco prego, vítimas de tráfico. E o mais inacreditável, um deles foi encontrado no metrô de São Paulo. É uma realidade muito triste, mas hoje aqui é um dia muito especial, muito feliz, porque eles vão ser encaminhados para uma área onde eles vão poder fazer uma socialização e muito em breve viver com uma família de macacos que já estão aqui, né? É isso mesmo, Julinho. Quem vai te contar essa história melhor é a nossa veterinária responsável, a Carol Machado. Tudo bem, Carol? Tudo Prazer, bem. Julinho. Tudo Prazer, bem? tudo bem? Parabéns pelo trabalho aqui. Obrigada. Quero conhecer a história desses 3 macaquinhos que infelizmente foram vítimas de tráfico. Um deles foi encontrado no metrô de São Paulo, é isso mesmo? Isso mesmo, a gente sabe que é uma prática comum essa entrega de tráfico de animais ser em metrô ou rodoviárias, né? Então a gente acredita que ele tenha fugido durante essa entrega e foi encontrado em via pública do lado do metrô. E os outros 2 animais, uma foi encontrada na mochila Lila, numa mochila sendo vendida em via pública também. E o outro animal que, infelizmente, as pessoas acreditam que ajudam quando encontram um animal silvestre, querem cuidar em casa, né? Mas essa pessoa ficou cuidando dele em casa e ele ficou com vários problemas nutricionais. Eles passaram já por um período de quarentena, né? Fizeram os exames e agora a gente vai aproximar eles desse grupo. Os macacos pregos têm uma hierarquia social bem complexa, né? Então é sempre desafiador a gente aproximar um indivíduo que seja de um grupo, então aproximar 3 vai ser bem complexo. Então eles ficam um tempo num cambiamento de aproximação. E aí, a gente vendo que eles sinalizaram que eles aceitaram esses animais, a gente faz a integração, a socialização desse grupo para que eles vivam juntos. Agora chegou o momento da soltura aqui no cambiamento, para eles se adaptarem ali e depois, posteriormente, serem soltos, a família toda. E é isso, chegou o momento de eles saírem da caixa, irem para o espaço deles e a gente vai ficar aqui observando esse momento especial aí, que é um momento importante na vida desses 3 e da família também, que vai receber eles. Então, bora lá! O pessoal já está entrando ali com uma parte do enriquecimento ambiental, que tem, como vocês viram, várias frutas, vegetais. Olha lá o momento que a caixa tá abrindo, vamos ver. Um já saiu, olha lá. Aquele é o macho, né? Não, é a fêmea. É a fêmea, a fêmea. A fêmea, olha lá. Os outros bem curiosos também, gente. Perguntando quem são esses aqui. Mas eles já conseguem perceber que são filhotes, né? Sim. Tem um ali em cima também, que já pegou a frutinha dele, mas tá de olho. Até agora tá tudo bem. 2 filhotinhos que estão aqui não estão querendo sair, mas é tudo no tempo deles, né? Deixa a caixa aberta, eles saem na hora que eles se sentirem confortáveis. No né? tempo deles. O George, ele é o mais novinho, e aí desde que ele chegou, ele vai nas costas do Tito, porque ele se sente seguro. Então, normalmente, eles ficam bem juntinhos. Na hora que um for, o outro vai. Legal. Ela é mais independente. Bom, muito legal participar desse momento. Agora vamos deixar eles tranquilos aqui, né? E a gente vai caminhar. Agora vamos conhecer um pouco das aves. Vamos. Então bora lá. Vamos deixar. Boa sorte, galera. Bom, Raquel, então, esse recinto aqui, eu tô vendo um monte de arara aqui. Sim. O que é esse recinto aqui? Esse recinto a gente tem cerca de 28 araras. Você vê que ele é bem alto, comprido e você vê que aqui no meio é livre. É para fortalecimento da musculatura delas de voo,
porque o nosso objetivo é que muitas delas possam voltar à natureza. Que legal. Então a gente estimula bastante o voo, todas aqui voam super bem. E aí de manhã a gente dá ração e na hora do almoço a gente dá frutas. E aqui o recinto é muito gostoso, né? Porque elas podem, como você falou, praticar o voo, né? Podem. Fortalecer. Você vê, elas voam bem. E você vê, quando elas chegaram aqui, a grande maioria não voava. Não voava. Não, porque elas viveram muito tempo, assim, em recintos muito pequenos. E aí, hoje, todas voam. Bom, galera, agora chegou no recinto desse amigão aqui, que é bem grande, inclusive. Ele é sociável, mais ou menos, como que é? Ele é sociável enquanto ele está comendo, né? Olha, então a comida vai acabar daqui a pouco, a gente tem que ficar esperto. Bom, me conta um pouquinho a história desse cara. O Orelha é uma anta que ele viveu praticamente a vida dele inteira num mantenedor. E era um mantenedor onde que mantinham ele num recinto muito pequeno. Ele vivia no concreto, ele não tinha um lago para ele poder nadar. E aí a gente acabou trazendo ele para cá. E quando ele chegou aqui, você vê, ele não sabia nem o que era lago. Então ele andava só ao redor do lago. E aí, aos pouquinhos, ele foi se adaptando e tudo, até que um belo dia a gente o viu nadando dentro do lago. Que legal. E aí ele já é uma anta idosa, né? Aí não tem mais condição de voltar à natureza por causa disso. Pela idade, ele tá bem. Tá bem, ele tava um pouquinho gordinho, a gente fez uma dieta, porque ele é bem guloso, agora ele tá bem. E aí ele já tem algumas coisas, né, da idade, desgaste de dente, tem uma catarata aí no olho, mas o mais importante é a qualidade de vida que ele tem aqui nesse recinto, né? As antas são super dependentes de água, né, para qualidade de vida, então ele tem um espaço que ele vive super bem. Fiquei muito feliz de conhecer o espaço aqui de vocês, é incrível, um espaço muito gostoso também. E ver que os animais hoje têm uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Então, muito obrigado, Raquel, Carol, obrigado pela recepção, parabéns pelo trabalho. É isso, valeu e até mais.